galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilinhos nessa quarentena? Vamos lá então para mais uma aula de Física B. Lembrando que é da professora Tiffany, ela que está fazendo todo o material para vocês, e eu estou aqui humildemente gravando as videoaulas, ok? A aula passada foi sobre termometria, que é quando a gente estuda um pouco sobre calor, sobre temperatura, lembrando o que é calor e o que é temperatura. Bom, temperatura então é o grau de agitação das moléculas, e calor é quando a gente transfere energia de uma molécula para outra, que é quando elas se batem. Lembra como eu falei? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre dilatação, que é meio que uma continuação sobre a aula passada, que nada mais é que quando a gente esquenta muito alguma coisa, quando a gente esfria muito alguma coisa. Lembra que eu falei que as moléculas elas começam a se agitar mais? Bom, quando as moléculas elas começam a se agitar mais, certo? Então tá aqui as moléculazinhas bem loucas. Eu gostei de fazer moléculas assim, pra falar bem real. As moléculas aqui bem loucas, elas começam a se movimentar muito, elas começam a ocupar mais espaço, porque elas precisam de mais espaço para elas poderem se mexer aqui, ok? Ou quando elas estão mais geladas, ou seja, mais frias, quando elas têm uma temperatura menor, elas começam a se agitar menos, então elas conseguem ficar mais perto uma da outra. E essa é a ideia da dilatação, ok? Quando a gente esquenta alguma coisa, ela começa a aumentar o tamanho, e quando a gente esfria alguma coisa, ela começa a dilatar, que a gente chama de diminuir, dilatação, etc. Então essa é a ideia da dilatação térmica, ok? E a gente separa a dilatação térmica em três, basicamente. A dilatação térmica linear, a dilatação térmica superficial e a dilatação térmica volumétrica. Então, basicamente todas elas são volumétricas, ok? Só que num contexto de ficar mais fácil de trabalhar, a gente trabalha dessas maneiras. Eu vou explicar já já o porquê. Então vamos para a primeira dela, que seria a dilatação linear, que é quando a gente tem alguma coisa muito grande em uma dimensão, certo? E ela vai dilatar, ou seja, ela vai aumentar o tamanho dela. A gente normalmente, quando a gente trabalha com dilatação térmica linear, a gente trabalha muito com fios, porque o fio normalmente ele tem um comprimento muito alto, certo? E ele é bem fininho, ok? Ele é uma coisinha pequena assim, só que ele é muito grande, comprido. Então essa é a ideia da linear, quando a gente tem uma linha, ou seja, uma única dimensão, que essa única dimensão é muito grande. Ah, professor, mas então só vai acontecer a dilatação, ou seja, só vai aumentar nessa direção. Não necessariamente, ok? O que acontece é que, como aqui é muito grande, por exemplo, a gente tem lá um fio de 20 metros, ok? Então é 20 metros aqui, vai longe. E a grossura do fio, ou seja, a espessura dele é assim, certo? Então, você imaginar que você, por exemplo, colocou uma certa temperatura nesse fio e ele aumentou 2 metros, por exemplo, já é 10% do valor dele, a grossura do fio aumentou de 2 milímetros para 2,2 milímetros. O que é tipo, ó, fazer bem pertinho da câmera aqui, ó. Mudou disso daqui para isso daqui. Pegaram a diferença? Então, é algo muito pequeno, certo? E que normalmente a gente não trabalha por ser algo muito pequeno e não trazer tanta diferença assim pro nosso contexto. Então, quando a gente vai trabalhar então com essa dilatação térmica, agora começando pela linear, a gente trabalha com três coisas. A primeira coisa delas vai ser o tamanho, certo, do fio. Então, quanto maior o fio, mais ele vai se dilatar. Então, se a gente tem um fio muito pequeno, ele vai se dilatar muito pouco. Como eu falei, quando a gente tem a espessura muito pequena, ela dilata muito pouco, certo? É a mesma ideia do fio. Quando a gente tem um fio muito grande, ele dilata muito pouco. E quando é muito pouco, é relativo um pouco, mas ele dilata pouquinho, enquanto se o fio é maior, ele vai dilatar um pouco mais, certo? Sempre proporcional ao tamanho dele. Ou seja, quanto maior, mais dilata, quanto menor, menos dilata. Outro ponto importante do fio lembra da aula passada que a gente falou de coeficiente de cada material, que um material ele tem uma temperatura diferente do outro, que ele tem um coeficiente diferente do outro. No dilatação é a mesma coisa. Tem materiais que eles se dilatam mais, ou seja, eles aumentam e diminuem mais, e tem materiais que eles dilatam menos. Então eles aumentam ou diminuem o volume deles, o tamanho, comprimento, etc., menos. Essa é a ideia que a gente vai chamar de coeficiente linear, primeiramente, certo? Que é o primeiro coeficiente, que é da linha, ok? Eles têm uma relação entre eles, mas primeiramente só o coeficiente linear.
E outra coisa também que vai modificar é a temperatura. Então, se a gente coloca mais temperatura, as moléculas vão se agitar mais, certo? Se a gente aumenta a temperatura, ou seja, a gente colocou mais calor nesse contexto. Então, a temperatura aumentou, consequentemente, o tamanho do fio, ou seja, o comprimento do fio aumenta também, ok? Então, a gente tem esses três fatores que aumentam o tamanho do fio, certo? Como vai estar no material para vocês. Eu tô com o material aqui do lado, bonitinho. Isso. E vai aumentar, então, o tamanho do fio ele vai depender dessas três coisas, certo? Passando do fio, ou seja, a gente já estudou um pouco sobre fio, agora a gente vai ver sobre dilatação térmica superficial, que é quando a gente tem uma superfície, ou seja, agora duas dimensões são importantes, digamos assim. A gente pode pensar, por exemplo, uma chapa de ferro, ok? Então a gente tem aqui uma chapa de ferro. Eu não tenho uma chapa de ferro, infelizmente. É algo mais industrial. Mas eu tenho uma folha, ok? Então eu tenho aqui uma folha sulfite, certo? A espessura dela não importa muito. Como vocês podem ver, é algo bem fino. Vocês devem ter alguma folha sulfite em casa. Porém, as outras duas dimensões dela importam, certo? Então, as duas dimensões dela importam, que seria aqui a altura, certo? A altura aqui, e o comprimento, e a espessura é insignificante, certo? Então, a gente agora tem duas dimensões que ele aumenta, ou seja, ele vai aumentar para cima e para o lado. Lembrando da folha que estava aqui. Então, é a mesma ideia, certo? Para você aumentar ou diminuir aquela folha ali, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar saber o coeficiente, ou seja, tem materiais que eles aumentam mais e tem materiais que eles aumentam menos, ok? Normalmente, metais eles aumentam muito mais do que não metais. Então, se você tem, por exemplo, uma barra de ferro e uma barra de vidro, não sei se existe uma barra de vidro, mas se tiver uma barra de vidro, o ferro vai aumentar seu volume, vai aumentar seu tamanho, sua linearidade, enfim, ele vai aumentar muito mais do que o vidro, ok? Até por isso que quando, por exemplo, você tem aquele spot de picles, certo? Você vai tentar abrir ele. Normalmente, ele meio que prende, certo? Porque o ferro ele vai encolher mais e o vidro não vai encolher tanto. Ou seja, o ferro encolheu mais que o vidro, ele vai se prender no vidro. Uma das coisas muito boas para você fazer é você esquentar, certo? Quando você esquentar os dois, então você faz... Pera aí. Coronga. Quando você esquentar os dois, o ferro ele vai dilatar muito mais, ou seja, ele vai aumentar muito mais o volume dele do que o vidro, fazendo com que você consiga abrir muito mais facilmente esse potezinho, ok? É só uma curiosidadezinha legal para quando você vai abrir alguma coisa, você fala assim, pai, deixa que eu abro. Aí você vai lá e faz... Beleza? Enfim, voltando agora para a dilatação térmica superficial, que é quando as duas dimensões importam, como eu falei. Nesse caso, normalmente, a gente também tem então a dilatação, o tamanho, só que nesse caso, o tamanho a gente vai trabalhar com área, então qual que é a área do objeto. Daí a área vocês vão ter que lembrar um pouco de matemática, como você calcula cada área, por exemplo, como que eu calculo a área de um retângulo. Um retângulo é nada mais nada menos do que a altura vezes o comprimento. Então é só você pegar a alturazinha aqui e o comprimento do objeto que você tiver e você calcula a área facilmente assim. Ou, por exemplo, eu tenho um círculo. Então você vai pegar a área do círculo aqui, daí vem π ao quadrado, daí você calcula dessa forma. Ou outras formas que possam existir, triângulos, retângulos, hexágonos, hexaedros, enfim. Qualquer forma que tiver, daí é só lembrar das formulazinhas para cada área, certo? Agora vamos para a última dilatação que acontece, que é a dilatação volumétrica, que é quando ele vai em todas as direções. Normalmente, quando a gente trabalha com dilatação volumétrica, a gente trabalha com líquidos, ok? Então, água, ferro líquido, sei lá, se esquenta muito um ferro, ele começa a dilatar, certo? Barras de ferro, às vezes, muitas vezes sólidos também, como barra de ferro, então você tem aquela barrinha de ferro lá sólida, você começa a esquentar ela. O próprio ar, quando a gente esquenta o ar, ele dilata, certo? Enfim, qualquer coisa que você consiga pensar que ele é em 3D, certo? Então, alguma coisa que ele dilata em todas as áreas possíveis e normalmente o exercício passa. Então, ok, essa é a ideia. Também,
A dilatação volumétrica ela também vai depender da temperatura, também vai depender de algum coeficiente. E agora, em vez no primeiro a gente usou o comprimento, certo? No segundo a gente usou a área. E na dilatação volumétrica a gente vai usar o volume. Então a gente vai calcular o volume do objeto e vai calcular normalmente como qualquer coisa. Então a gente vai ter lá as relaçõezinhas, certo? E é isso aí. Beleza, então, professor, qual que é a ideia de tudo isso? Agora, por fim, a gente tem uma relação entre as dilatações, certo? Entre esse coeficiente que acontece, que eu falei, que tem 3 coeficientes, certo? Então, a gente vai ter um coeficiente para cada uma das equações. Então, o linear é um coeficiente diferente do superficial, e o superficial é um coeficiente diferente do volumétrico. Mas todos eles têm relação entre si, começando pelo linear, certo? Então, o linear você vai ter um alfazinho, que a gente chama na física, que é a dilatação linear, coeficiente de dilatação linear, certo? E esse coeficiente de dilatação linear você vai usar para as 3, basicamente. Então, você vai usar ele para dilatação linear, para dilatação superficial e para dilatação volumétrica. Tá, professor, mas como que eu vou lembrar de qual que é qual? Bom, a via das regras, normalmente a gente pega como primeiro o dilatação linear, que como dilatação linear é apenas em uma dimensão, como eu comentei, então vai dilatar apenas aqui ou na horizontal, na vertical. Como eu falei, na dilatação superficial, a gente vai dilatar em 2 dimensões, certo? Então, para cima, para baixo e para um lado para o outro. Então, nessa ideia, a gente pode pensar, certo? É um meio que um macetezinho para vocês, que o coeficiente de dilatação superficial, ele vai ser 2 vezes, como ele... Lembra que o primeiro ele dilatação em uma dimensão? Como agora o segundo vai dilatar em... Nossa, peraí que eu tô torto. 2, certo? Nossa, não dá pra fazer isso aqui... Pô, não dá pra fazer os 2 ao mesmo tempo não, velho. Tipo, pra cima e pro lado, tá ligado? Tipo assim. Enfim. Como é em 2 dimensões, ele vai ser 2 vezes o primeiro. Ou seja, 2 vezes alfa. A gente chama de beta, que vem do B, dos gregos lá, antigo. E por último, mas não menos importante, a dilatação volumétrica. Agora vai ser em 3 dimensões, certo? Então, cima, do lado e para trás. Ele tem 3 dimensões, então uma maneira mais fácil de se lembrar é que vai ser 3 vezes o linear, certo? Então essa é a relação. O primeiro é 1 vez, o segundo é 2 e o terceiro é 3. O terceiro a gente chama de gama, que é uma letrinha linda e maravilhosa, nosso querido alfabeto grego. E é isso, a aula de hoje. A dilatação térmica basicamente é quando você esquenta ou diminui a temperatura de alguma coisa, ou seja, você fornece calor ou você tira calor desse sistema, e alguma coisa expande ou alguma coisa contrai, certo? É isso, obrigado pela aula de hoje e estamos juntos.